Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 38 até o verso de número 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Agora, meus irmãos, cantamos aqui hoje que Jesus Cristo vem, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, que temos que estar preparados para isso, nos alegrar com a vinda de Jesus. E é verdade que Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja, ele vem mesmo para buscar a sua igreja, quer creiamos nisso, quer não creiamos nisso, ele vem para buscar o seu povo, ele vem para buscar a sua igreja. Mas ele também vem de forma individualizada. Para buscar a sua igreja, ele vem para buscar todos os salvos juntos. Os que estiverem vivos irão partir juntos, serão arrebatados para esse encontro com o Senhor nos ares, que pode acontecer a qualquer momento. Mas de forma individualizada, Jesus está voltando para muita gente aí, como voltou hoje para nossa irmã Conceição. Ela já partiu para estar com o Senhor. Então não pense você que a volta de Jesus está muito longe, porque se estiver longe, para voltar para buscar todo o seu povo, toda a sua igreja, pode não estar tão longe para buscar você ou para me buscar de forma individualizada, como foi o caso da nossa irmã Conceição. O certo é, cedo ou mais tarde, nós estaremos partindo também para enfrentarmos a eternidade. Agora, até que ele venha, meus irmãos, aí vem a questão: se eu e você já tivemos um encontro pessoal com Jesus, já somos da família da fé, somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, então até que ele venha, meus irmãos, nós temos aí um modo de viver. Temos aí condutas para seguirmos. Até que ele venha, não dá para vivermos de qualquer forma ou de qualquer jeito se já somos da família da fé. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele está dizendo como seus filhos devem viver até que ele venha. Como seus filhos devem viver? Ele vai dizer: olha, é dessa e dessa forma. Já falamos aqui sobre a questão de ser sal da terra e a luz do mundo, que os discípulos do Senhor Jesus são chamados para serem sal da terra e são chamados para serem a luz do mundo. Como que eles fazem isso? Uma boa conduta, um bom comportamento, em vários aspectos. Na questão dos relacionamentos, por exemplo, não saindo por aí matando as pessoas em seus corações, onde Cristo vai dizer que o homicídio não é só tirar a vida de alguém literalmente, mas só o fato de guardarmos aquela ira duradoura no coração por alguém já é um homicídio. Então, como o cristão deve viver? Não saindo por aí guardando raiva, ira, ódio no coração pelas pessoas. Não deve viver assim. Cristo vai falar que o cristão, que o servo dele, até que ele venha, deve ser fiel, primeiramente a ele, fiel também ao cônjuge, não deve adulterar. Depois ele vai falar que até que ele venha, seus servos, suas servas devem prezar pela família. O divórcio não deve fazer parte do contexto de um cristão, salvo a exceção que Jesus colocou lá, mas é até que a morte os separe. É assim que o cristão deve viver. Até que ele venha, Jesus vai dizer que a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. O cristão tem que ter palavra, alguém de responsabilidade, alguém de boa fama. Quando seu nome, o meu nome for pronunciado, isso tem que soar bem. Soar bem. Quem? Fulano? Poxa, olha, é uma pessoa, pode confiar. Não pode ser quem? Fulano? Esse aí, corre, esquece.
não tem compromisso, não honra os compromissos, compra, não paga, corre desse. Não, o cristão não pode ser, tem que ser sim, sim, tem que ser não, não, a postura do cristão. É isso, meus irmãos, que Cristo está falando no seu Sermão do Monte. Até que ele venha, devemos viver desse modo digno que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Viver de modo digno do Evangelho, até que ele venha. E agora, na sequência do seu Sermão do Monte, Cristo vai falar agora sobre mais um aspecto da conduta do cristão, que agora tem a ver com a vingança, com a lei da retribuição. Quando alguém me faz uma coisa, como deve ser a minha postura nessa devolução? A lei da retribuição, ou a lei da vingança. E aí, o que o texto começa nos falando aqui, que nós lemos já? Cristo diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Só que não para aí. Não vamos dar sequência hoje, mas semana que vem vamos falar o que Cristo quer dizer com isso. Hoje vamos ver só o que significa esse olho por olho e dente por dente, segundo a lei de Moisés. A primeira coisa, meus irmãos, que a lei de Moisés nos diz sobre essa lei da retribuição é que ela só podia ser aplicada pelos juízes, pelo judiciário, pelas autoridades competentes. Deuteronômio, capítulo 19, verso 15 até o verso número 20. Diz a palavra: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes, que eles farão? Os juízes examinarão o caso na minha versão, com cuidado. E se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Primeira coisa, meus irmãos, que a lei de Moisés dizia com respeito à lei da retribuição, não era algo que era aplicado por indivíduos. Me fez o mal, me ofendeu, então eu já vou retribuir. Porque comigo é olho por olho e dente por dente. Não, não era assim que a coisa era resolvida. Tem uma demanda, levava-se a questão diante de 2 juízes, as autoridades competentes, os sacerdotes, eles examinavam a questão, o texto nos diz, cuidadosamente, e aí depois eles aplicavam a sentença. Era a primeira coisa com respeito a essa lei, olho por olho e dente por dente. Não era assim aplicado aleatoriamente. Qualquer um podia aplicar. Me fez o mal, então já vou? Não, negativo. Tinha que ser levado o caso às autoridades competentes. A primeira coisa que a lei de Moisés nos diz. A segunda coisa que a lei de Moisés nos diz com respeito a essa lei da retribuição é que essa lei visava estabelecer a justiça. Olho por olho e dente por dente. Porque essa lei visava estabelecer a justiça. Por favor, vamos ler aí Levítico capítulo 24, verso 17 até o verso 20. Quem matar alguém será morto.
Mas quem matar um animal deve restituí-lo igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, mão por mão, pé por pé. Levítico capítulo 19, verso 15. Não seja, falando aos juízes, não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Então a finalidade da lei da retribuição era o quê? Estabelecer a justiça. Alguém cometeu um delito? Segundo a lei, tinha que ser punido. Se houve uma ofensa, se houve uma transgressão, tem que ser punido. Agora, punido na proporção justa. É isso que a lei dizia. Dente por dente, olho por olho. Quer dizer, tem que ser punido? Tem, mas justamente. Por isso, meus irmãos, a vingança é um problema sério quando ela é individualizada. Porque geralmente o revide é desproporcional à ofensa. Muito desproporcional. Segundo a propósito, meus irmãos, da lei de Moisés com respeito a essa lei da retribuição, é que visava estabelecer a justiça. Alguém cometeu um delito, então deve ser punido, porém punido justamente. Justamente. Terceira coisa, meus irmãos, que a lei de Moisés dizia com respeito à lei da retribuição, é que essa lei visava eliminar a vingança entre famílias e evitar guerras entre tribos de Israel. Eliminar a vingança entre famílias e eliminar a guerra entre tribos de Israel, diz Carson. É o que a lei de Moisés também visava. Por favor, Levítico capítulo 19, verso número 17 e verso número 18, texto que nós consideramos também já. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então a palavra não incentiva a vingança, não incentiva a retribuição. Há algo a ser tratado? Então vamos tratar devidamente, com justiça, mas de forma correta, levando para os juízes para eles tratarem a situação. Por quê? Se a coisa não fosse resolvida dessa forma, poderia ganhar proporções maiores. Famílias poderiam ser envolvidas naquela questão. E depois, tribos poderiam se envolver naquela situação. Então, meus irmãos, uma das coisas que a lei de Moisés dizia, ou visava com a lei da retribuição, era evitar ou eliminar a vingança entre famílias, a vingança ou a guerra entre as tribos de Israel. Por quê? Se uma devida questão foi devidamente resolvida, colocava-se um ponto final ali. Resolveu a questão. Então, a coisa não caminhava para os familiares, para outras tribos, não, resolveu a questão. Houve uma ofensa, houve um erro, foi levado a questão diante dos juízes, eles analisaram a questão e foi resolvida justamente a questão. Então, colocava-se um ponto final àquela questão. Então, a coisa não caminhava mais. Por quê? Porque fora devidamente resolvida a questão. Então, se colocava ali um ponto final à questão, não caminhava mais. Dr. Martin Lloyd-Jones, explicando bem essa questão, ele diz assim com respeito à lei da retribuição, explicando, esclarecendo bem esse ponto aí.
Ele diz assim: o principal intuito desse preceito mosaico era o de controlar os excessos. Se qualquer malefício for feito contra nós, o revide faz parte de nosso instinto natural. E não só isso, mas também queremos acrescentar mais do que é justo. Era isso que estavam fazendo e é isso que continuamos fazendo em nossos dias. O Dr. Martin Lloyd Jones nos diz. Ou será que não? Será que o nosso revide é sempre proporcional? Não é, não é. Quando alguém nos faz uma ofensa, quando partimos para resolver a questão, geralmente é desproporcional demais. Está aí a sociedade para provar isso. Você recebe um tapa, você não fica satisfeito agora em só devolver um outro tapa. Quer eliminar a pessoa, quer matar a pessoa, porque a ofensa foi grande demais se receber um tapa de alguém. Meus irmãos, o que a lei de Moisés dizia com respeito à lei da retribuição? Só podia ser aplicada pelas autoridades competentes, visava estabelecer a justiça e visava eliminar a vingança entre famílias. Agora a pergunta é: e o que Jesus tem a dizer sobre a lei da vingança, da retribuição? O que ele tem a dizer? John Stott, ele diz assim: em nenhum outro ponto o sermão é mais desafiador do que neste. Olha que Jesus já abordou vários pontos difíceis no seu sermão, né? Vários pontos. Adultério, por exemplo, divórcio, por exemplo, pontos complexos. Mas aí vem John Stott e diz assim: olha, em nenhum outro ponto do seu sermão, em nenhum outro ponto o sermão é mais desafiador do que neste. Mas como assim? Aí é só você dar sequência ao que Jesus falou lá. Se alguém te ferir a sua face direita, volte a sua esquerda. Falando de quem? Do inimigo, que te faz o mal. E aí o princípio cristão é não da vingança. Segundo Cristo vai nos ensinar aqui para frente, não é assim. Então, meus irmãos, semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar e vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que Cristo tem a nos ensinar com respeito à lei da retribuição ou à lei da vingança. Você está pronto para dar a outra face? Você está pronto para andar mais uma milha? Você está pronto para não resistir ao perverso? Você está pronto? Você está pronto para dar àquele que lhe pede emprestado? Você está pronto? Porque é o que Cristo nos diz no restante do texto. Ficaríamos felizes se parássemos aqui. Nossa natureza humana, ficaríamos felizes, né? Olho por olho, dente por dente. Comigo é assim. É justo, né? E fez o mal, ponto, acabou. Na medida certa, pastor. É olho por olho, dente por dente. Tá. Isso a lei dizia. Mas o espírito da lei qual era? Não era um incentivo à vingança, era só limitar a punição. Mas não era um incentivo. E é isso que Cristo vai ensinar no seu sermão. Vai trazer o espírito da lei com respeito à vingança. Em muitos textos, a Bíblia vai falar assim, que a vingança pertence a Deus. Não é a mim, não é a você. Me fez o mal, agora eu vou também devolver. Na medida certa, mas eu vou devolver. O princípio cristão já não vai por aí. Dizer, olha, entregue ao Senhor, a vingança pertence a Ele. É Ele que vai retribuir. E Ele, por ser justo, vai retribuir na proporção correta. Nem mais e nem menos. Ninguém, irmãos, fica impune. Mas me fez o mal, vai ficar assim mesmo? Não vai ficar assim mesmo, não. Só que é o justo juiz de toda a terra que vai julgar a situação. Você dobrar o seu joelho e entregar na mão do Senhor, Ele que vai tratar com a sua situação, Ele que vai julgar a sua situação.
Tenho procurado seguir esse princípio ao longo de todo o meu ministério pastoral, meus irmãos. Diante de dezenas de situações que me surgem, é no secreto lá. No secreto lá. Senhor, o Senhor viu. Senhor, o Senhor sabe. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Estou aqui. Estou aqui para ser punido, para ser disciplinado, o que for preciso. O Senhor conhece meu coração. Os outros não conhecem, mas o Senhor conhece meu coração perfeitamente. Então, estou aqui, Senhor. Se errei, estou pronto aqui para ser corrigido pelo Senhor, disciplinado pelo Senhor. Que o Senhor faça a justiça. É sempre assim, meus irmãos, porque é o justo juiz de toda a terra quem decide as coisas. Entregue para o Senhor. Talvez você, que esta noite chegou à casa do Senhor e está envolvido em alguma situação em que tem se sentido injustiçado, e talvez até sentido sede de vingança, sede da retribuição, né? De devolver também, né? Porque foi humilhado, né? Foi ofendido e quer talvez está aqui com um nó na garganta, aqui, querendo também, talvez ter falado umas poucas e boas, não falou, e está fazendo mal aquilo, porque é isso que acontece. Quero desafiar você, convidar você a entregar isso ao justo juiz de toda a terra. Ao justo juiz de toda a terra e descansar nele. Descansar nele. É fácil? Claro que não é fácil. Por isso John Stott não está errado quando ele diz que aqui chegamos ao ponto mais difícil do sermão. Da outra face. E vamos estudar semana que vem que era algo humilhante receber um tapa no rosto. Hoje é também, naquela época, mais ainda o tapa na face. Jesus disse, oferece o outro lado também. É simples? Não é simples, não. Mas, meus irmãos, olha, é como os cristãos devem viver. Até que ele venha, nós temos modos dignos de vivermos. Não é assim de qualquer jeito, não. A minha maneira, faço o que eu quiser, mas então eu não faço parte da família da fé, porque se eu sou um cristão, de fato, há princípios a serem seguidos, segundo Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Quero convidar você a curvar sua cabeça, nós orarmos, falarmos com o Senhor. Eu quero convidar você agora a pensar, talvez, em uma situação que você está vivendo aqui esta noite. Eu não quero adivinhar, não. Mas se você veio hoje à casa do Senhor e está envolvida em alguma situação em que foi ofendido, foi humilhado e que está com muita sede da retribuição, sede de vingança mesmo, sede de justiça, porque o que você sofreu, na sua perspectiva, foi algo injusto, não foi correto, não foi. Eu quero convidar você esta noite a lançar essa questão diante do Senhor, diante do justo juiz de toda a terra. Eu quero convidar você a lançar essa questão. Você veio hoje à casa do Senhor, talvez pensando que está aqui por um acaso. Não, você não estava aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui para ouvir esta palavra. Então ore agora e apresente essa questão sua particular esta noite diante do Senhor. Oremos e falemos com o Senhor.